Falar da história da Brava é muito fácil, muito simples, porque eu vi toda essa evolução acontecer, né? Eu lembro de, em 96, vim na casa do meu tio, eu tinha 16 anos. Isso aqui era um deserto, não tinha nada. Em 2002, aquele vídeo que eu passo na apresentação, continuava esse mesmo deserto. E 2002 foi ontem, né? Então a gente está falando de uma história bem recente. E ver essa transformação, ver essa evolução, saber dos investimentos públicos que vêm por aí, tudo isso torna o nosso marketing muito mais fácil dos nossos produtos. Porque falar de tijolo e cimento, pode falar aqui, pode falar em qualquer lugar do mundo, né? Agora, falar de resultado da região e da liquidez que ela proporciona, sem sombra de dúvidas, a Praia Brava é muito fácil de ser apresentada ao mundo. Antes do corretor vender, eu tenho que vender para o corretor. O corretor vai vender a partir do momento que eu vender para ele. Não é só eu vender, eu vendi e não entrei mais em contato, não comuniquei mais com esse corretor, não me comuniquei mais com essa imobiliária. Vai criando distanciamento. Hoje o nosso mercado ele é muito competitivo, então existem várias outras marcas e é aquela questão, quem é visto é lembrado. Então, o meu principal papel é fazer essa aproximação, fazer essa venda para o corretor. O podcast, o Chama que Vende, nasce no ano de comemoração de 10 anos da Imóveis Primeira, criado para entrevistar pessoas influentes e relevantes do nosso mercado. Pessoas de fato que têm resultado comprovado, que inova, que lidera, que bate metas e fazem história no nosso setor. O nosso objetivo é inspirar corretores de imóveis e empresários com histórias reais de quem está no campo de batalha. Estratégias que funcionam com quem vende, com quem inova, constrói e lidera. Conectar o mercado imobiliário com inovação, tecnologia, educação e finanças. Criar uma nova geração de profissionais mais preparados, consistentes e com visão de longo prazo. Se você quer vender mais e se conectar com os melhores, segue aí os nossos canais no YouTube, no Spotify e no Instagram. Meu nome é Valdir Quinasso, 14 anos de mercado imobiliário, fundador da Imóveis Primeira, imobiliária líder em lançamentos na Praça de Curitiba e Santa Catarina, host do podcast O Chama que Vende e corretor de imóveis, pois na minha opinião, só ensina quem sabe fazer. Seja bem-vindo ao Chama que Vende. Hoje o Chama que Vende vem até a Praia Brava para contar uma parceria que vai abalar o mercado. A CN Construtora e a Imóveis Primeira. E é uma honra anunciar para o mercado ao qual escolhemos essa empresa para ser a nossa primeira parceira aqui em Santa Catarina. E hoje eu recebo Fernando Horto, diretor de marketing da CN Construtora. Seja bem-vindo. E Tiago Alberto, gerente comercial. Seja bem-vindo ao 4º episódio do Chama que Vende. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Chinasso. Obrigado, Imóveis de Primeira, né, por ter escolhido a CN. Para nós é um prazer e uma honra poder trabalhar e estar junto com vocês nessa caminhada que é só o princípio, né? Certeza, meu amigo Fernando. E hoje a gente vai contar para os nossos ouvintes como surgiu essa parceria, a história da CN, os lançamentos, os diferenciais que faz essa empresa ser tão competitiva aqui no mercado. Vamos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Fernando, conta para nós. Quais foram os marcos mais importantes nessa história de 15 anos de atuação? Bom, eu gosto de falar que a CN ela tem aí alguns capítulos marcantes na história dela. A CN é fundada pelo Pedro Nosor, que é o nosso CEO, engenheiro de ofício. Essa história começou lá em 2009, com pequenas casas em Pissarras. Após ele construir essas 10 casas, ele vem para o mercado de Itajaí e começa a construir nos bairros. E em 2016, 2017, ele migra para um primeiro projeto na Praia Brava, que é o Brava Rio, o qual nós entregamos em 2021. E ali já foi a primeira virada de jogo assim da empresa, né? Ela deu um salto muito grande. E diversas pessoas passaram por ela e a gente é muito grato a todos que construíram essa história até este ponto. E aí depois, em 2019, nós temos o lançamento do nosso primeiro home club aqui na Praia Brava, que é o Brava Garden, o qual entregamos em 2023. Ali, de novo, uma outra grande virada. E depois, em 2021, lançamos o Brava Ocean, 3 torres imponentes, um produto que foi um sucesso de vendas e ele realmente um grande marco, com 4.500 metros quadrados de área de lazer. E estamos caminhando para um novo capítulo, o qual a Imóveis de Primeira já passa a participar da nossa história e aí a gente vai contar um pouquinho mais no decorrer do programa. Mas são esses grandes pontos que transformaram a história da CN, hoje, sem sombra de dúvidas, como uma das principais construtoras da Praia Brava, se não a principal. Legal, Fernando. Muito legal saber a história dessa
grande incorporadora, e você sabe que para sentar aqui na mesa do Chama que Vende, não basta ser convidado, tem que ter resultado. É isso e aí. isso a Imóveis Primeira já construiu, né, meus amigos? Já. Fernando, seguindo aqui a nossa entrevista, qual é o DNA da CN e como isso reflete nos empreendimentos? Bom, o nosso DNA é muito claro. Isso parte do Pedro, né? Ele tem isso como um lema de vida, que é o Viva o Seu Tempo, e deixa transparecer isso para a construtora e para todos os nossos colaboradores. Viver o tempo com qualidade. E isso permeia por diversos pontos, seja morando num home club, num empreendimento que traga satisfação, segurança, tranquilidade, tudo que seja de positivo para você e para sua família. E também na parte de rentabilidade, de investimento, também a gente entrega um tempo de qualidade para todos os clientes que acreditam nos nossos produtos. Sem sombra de dúvida, a gente não teve na história da CN, nesses 15 anos, algum cliente que teve algum revés aí no sentido de rentabilidade. Todos ficaram muito felizes e tiveram, sim, seus objetivos atingidos. Então, esse é o nosso DNA. A gente entrega realmente qualidade de vida e também retorno financeiro. E legal, né? A gente passa aí pela Praia Brava, a gente vê os tapumes, os canteiros de obra, as obras imponentes e os verdadeiros home club, né? O que mais me surpreende, né, é o tamanho das torres. E a CN, isso tem uma marca registrada hoje já na Brava, né? Eu digo para você que a gente foi um dos pioneiros na parte alta, que é o lado acima da Oswaldo Reis. Fomos ali, as primeiras torres que surgiram foram as nossas, as maiores. Hoje a gente já trabalha também para o lado mar, né? O lado da Oswaldo Reis, que é o Brava Ocean, é um empreendimento nessa linha. E realmente as 3 torres ali estão ficando maravilhosas e uma imponência realmente vista à distância já, né? Hoje, se falando da Praia Brava, a gente está falando de um bairro dentro de Itajaí. Né? A CN ela também tem empreendimento em outros bairros. Quais são esses bairros que a CN está atuando hoje? A gente, como eu te falei lá no princípio, a gente passou pelo bairro Cordeiros, a gente passou pelo São Judas, pelo São João, e aí fincamos pé na Praia Brava. Mas hoje nós temos um pré-lançamento também em Camboriú, que é o nosso primeiro produto lá naquela cidade, no bairro Tabuleiro, que é bem na extrema ali com a cidade de Balneário Camboriú, bem próximo à Marginal. Então, super bem localizado, também uma torre bem imponente com 38 pavimentos. Uma região que vem crescendo, eu acompanhei esse lançamento, a Imóveis Primeira participou. É um produto que está perto do shopping, né? Isso, super bem localizado, perto da faculdade, perto do supermercado, a poucos minutos da orla de Balneário Camboriú. Então, realmente um projeto que, de forma estratégica, atende muito quem precisa de mobilidade, precisa morar perto de shopping, de serviços. Então, realmente, ele vai atender essa demanda. O que mais me chamou a atenção, Fernando, no teu discurso é que a CN tem 15 anos. E quando a gente fala de 15 anos, a gente fala de tradição, a gente fala de entrega, a gente fala de fidelidade, a gente fala de venda recorrente. E fale mais o quanto isso impacta na decisão do cliente quando ele escolhe a CN. Eu entendo que, assim, o mercado imobiliário, ele é o mais seguro hoje do Brasil, sem sombra de dúvida, há mais de décadas. E a CN tem representado isso através dos seus empreendimentos, com suas entregas, com a qualidade de seus produtos, sempre honrando a entrega dos seus empreendimentos, nunca deixando um cliente sem ser assistido. Eu acho que são pontos importantes que um cliente, na hora de comprar, investir no mercado imobiliário, ele tem que avaliar, tem que olhar a construtora, enxergar o produto, enxergar o que está acontecendo, ver se a obra está andando, se tem colaboradores lá dentro da obra, né? Todos sabem os percalços que a construção civil passou e passa ainda, né? Isso não é uma exclusividade só da CN, mas sim de todo o mercado. A dificuldade de mão de obra, os insumos pós-pandemia afetaram consideravelmente todas as construtoras, entrega de elevadores, então tudo isso refletiu nos prazos. Mas tente sempre olhar aquela construtora que honra a entrega. O prazo pode ser, vamos dizer assim, ele pode ser postergado, justamente por essas intempéries que a gente passou, principalmente com uma pandemia mundial. Né? E óbvio também as intempéries naturais, que aqui é muito comum, chove muito em alguns determinados períodos, isso afeta diretamente o andamento de qualquer obra, seja nossa ou de qualquer outra construtora. Então isso é um ponto importante. Mas o que eu digo, sempre olhe a construtora que está honrando a sua entrega. Esse é o ponto primordial aí para você investir. Eu acho bacana, né, que o cliente que está nos escutando agora, a CN tem portfólio. Ao longo dessa história, vocês já entregaram algumas obras. Sim. E caso o cliente venha à Praia Brava para conhecer os produtos da CN, ele pode estar visitando. Com certeza. O empreendimento pronto, ver o acabamento, ver os revestimentos, pegar a experiência
de um comprador, eu vejo que vocês têm vários depoimentos hoje de clientes que investem na marca e continuam comprando, porque eu acho que o segredo do mercado imobiliário é a recorrência. Sim, né? Sim. Quando o cliente volta e compra porque ele está satisfeito. E se ele indica alguém, ele confia mais ainda na empresa. Sem dúvida. E são 15 anos de tradição. Parabéns aí pela história Obrigado. da Senior. Parabéns lá pro Pedro. Vamos dar sequência aqui no nosso episódio. Agora eu quero falar com o meu amigo Thiago. Thiago, vamos falar da parceria? Vamos Vamos lá. aguardar esse momento. Como nasceu a parceria da CN Construtora e a Imóveis de Primeira? A parceria da Imóveis de Primeira com a CN ocorreu ano passado, em junho mais ou menos. Teve um cliente que a Imóveis de Primeira intermediou a negociação, potencial cliente num produto nosso, no Brava Ocean, onde eu conheci, me aproximei, tomei conhecimento da marca e começamos a partir dali um relacionamento. Na sequência veio toda a equipe da Imóveis de Primeira até aqui a Praia Brava, o Guto, um dos seus diretores, gente boníssima. A gente fez uma apresentação e ali, como é que a gente diz? Começou um namoro, né? A partir dali iniciou o namoro. Vimos potencial na Imóveis de Primeira, totalmente potencial. A CN, a construtora com potencial. Aí é uma soma que não tem como dar errado, né? É potencial com potencial, né? Legal, não podemos deixar de mandar um abraço lá pro corretor Zé, Oh, que sem fez a dúvida, primeira, o Zé. que fez a primeira venda no Brava Ocean. Primeira venda, aproximação e olha, um cara sensacional, um ótimo corretor, motivado, proativo. Sem dúvidas, ele foi o pontapé inicial. E sortudo ele, né? Lembra? Ele e o cliente, né? Eu lembro bem dessa venda, acho que foi exatamente ali pelo... Junho? Foi? Não, acho que foi pelo... Bom, enfim, a gente tinha uma campanha... Que a gente tinha uma campanha e era raspadinha, se eu não me engano? Era raspadinha lá no quadro. Bravo. Aí o cliente raspou, ganhou um Play 5. E aquela época era 2 raspadinhas, uma pro cliente e uma pro corretor. O Zé raspou e ganhou um Play 5 também. Saíram 2 Play 5 ali na venda ali. Não, legal. Um abraço lá pro Zé, pro Guto, que fizeram essa venda emblemática, que abriu essa parceria. E vale ressaltar que o cliente veio de Curitiba. Né? Eu acompanhei essa venda e a escolha dele, ele iniciou a busca por pissarras, né? Viu o mercado de pissarras, mas aí o corretor trouxe ele para Praia Brava e quando ele entrou na central de vendas da CN, ele foi muito bem recebido, foi explicado todo o potencial desse bairro, a valorização, a forma de pagamento, que em breve a gente vai falar aqui nesse episódio, e o cliente tomou a decisão e aí a gente fez a primeira venda. Sim. Emblemática. Tiago, conta para nós, por que vocês acreditam que a Praia Brava é o lugar certo para essa união da CN e a Imóveis de Primeira? Como a gente já comentei, a questão de potencial, né? Então a gente volta a falar novamente, a gente está falando de 3 fatores potenciais. Vamos colocar a Imóveis de Primeira, o potencial dela, entrega de resultado é absurdo, isso daí já vem ao longo de 13 anos, salvo engano, a existência da Imóveis de Primeira, tem todo um histórico de recorrência e de crescimento muito exponencial. Segundo, o produto. A gente está falando da marca da marca CN. A CN é uma das construtoras que mais entregou metro quadrado dentro da Praia Brava. O nosso land bank hoje está concentrado, acho que talvez, Fernando, me corrija se estiver errado, uns 90%, talvez, dentro da Praia Brava. Então a gente tem muitos pré-lançamentos, muitos VGVs a ser lançado dentro da Praia Brava. E terceiro, que a gente está falando da localização, que é o potencial Praia Brava. Então a Praia Brava hoje, ela é, sem dúvidas, uma das regiões mais seguras, principalmente para essa venda recorrente, para essa venda, localização, ambiente, a sustentabilidade como um todo da nossa região. Então não tem como essa parceria dar errado. E eu, no meu ponto de vista, eu acho que a Imóveis de Primeira, ela quer estar onde tem as melhores vendas, os melhores produtos, as melhores construtoras. Ela quer estar no time grande. Então, nada mais justo que ela estar dentro da Praia Brava. E, sem dúvidas, vocês chegaram, como eu te falar, de mansinho, estão indo e vão mostrando o potencial. E eu não tenho dúvidas que muito em breve será de grande expansão aqui dentro da Praia Brava a Imóveis de Primeira. Não, fico muito honrado de escutar esse teu depoimento. E aqui começa a gente revelar por que a gente escolheu a CN, né? Primeiro, a Praia Brava pelo potencial esse bairro tem hoje de valorização e de crescimento. E hoje a gente escolhe as empresas que têm tradição, que têm entrega, para a gente não ter problema com o cliente. Claro. Né? E eu acredito muito que assim, o potencial de compra do curitibano é muito grande. Né? Então, se a gente for analisar o histórico de todas as vendas que a gente já fez, 95% mora em Curitiba. Né? Então,
Isso é um reflexo o quanto o pessoal do Paraná consome Praia Brava por vários detalhes, como vocês estão falando, né? Mas é isso. Vou seguir aqui agora com o Fernando. Fernando, como diretor comercial e de marketing, qual é o seu foco principal hoje e quais estratégias você está implementando para posicionar a CN como referência na região? Bom, hoje o que a gente está como uma principal estratégia, né? A gente está se preparando para um grande lançamento. Isso passa por revitalização de central de vendas, especialização do nosso time comercial para dar suporte para todo o mercado imobiliário. Então, essas são as principais tomadas de decisões aí que a gente tem se organizado justamente para esse novo momento da CN, né? É um outro grande capítulo que a gente passa a escrever. Como eu vinha contando, né? Cada momento ela vem tendo vamos dizer assim, essa adequação ao processo realmente da venda. Obviamente a gente está trabalhando muito sobre as nossas entregas, né? A gente está neste exato momento entregando o Brava Valley e entregando o Brava Breeze. E a gente vem com uma força muito grande em cima desses produtos para mostrar a solidez da construtora. Vai ser Brava Hill, Brava Garden, vai ser a nossa 4ª entrega dentro da Praia Brava. Estamos caminhando para a 5ª entrega dentro da Brava, que é o Brava Ocean em 2027. E em cima desses produtos é que nos validam para esse grande passo, para esse nosso próximo lançamento aqui na Praia Brava. Então, tanto preparação de time, preparação de estrutura para receber cada vez melhor os nossos clientes, os nossos parceiros, auxiliando sim o mercado a estar preparado também para esse novo passo. E também falar dos nossos produtos, que sem sombra de dúvida é a base para tudo isso. Fernando, eu não posso deixar de destacar aqui, você como diretor de marketing, já tive a oportunidade de fazer um evento para clientes, alguns, né, Thiago? Alguns. Eu tenho o papel mesmo de provocação, eu tenho o título de fazer vocês dois ir para Curitiba. Foi o cara que conseguiu tirar vocês da Praia Brava e se deslocar para outro estado para apresentar as oportunidades da CN, né? E vale destacar o teu profissionalismo, né? O quanto você vende a Praia Brava para depois apresentar um produto, né? A gente fez alguns jantares, apresentamos alguns vídeos construtivos narrando a construção da Praia Brava, o seu potencial de valorização, mostrando as obras já entregues, mostrando o quanto aquele produto foi lançado e o quanto está valendo hoje. Perfeito. Provando para o investidor que ele não está comprando só um imóvel, ele está comprando um destino. Né? Com certeza. E isso você deu aula, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa construção do marketing, que é o teu diferencial hoje dentro da CN. Sim. Hoje, falando, vamos dizer, tecnicamente de estrutura física, a gente basicamente tem uma agência de publicidade dentro do escritório, com o Rodrigo, que é o nosso coordenador de marketing, e ele com maestria conduz toda a nossa comunicação, tudo que a gente precisa ali. Nada e nem ninguém faz sozinho, né? Então, eu sou apenas o porta-voz aí de grandes resultados da empresa. Então, eu sou grato a todo o time comercial, todo o time de marketing, a toda a nossa estrutura. Mas falando exatamente dessa construção de imagem da Praia Brava, eu como nativo, né, sou natural de Itajaí, para mim é uma honra, é um prazer falar da minha cidade, que foi aquilo que eu falei em Curitiba, né? E ver as pessoas encantadas ou apaixonadas pela minha cidade, isso para mim, sem sombra de dúvida, é de grande valor. E falar da história da Brava é muito fácil, muito simples, porque eu vi toda essa evolução acontecer, né? Eu lembro em 96, vim na casa do meu tio, eu tinha 16 anos, isso aqui era um deserto, não tinha nada. Em 2002, aquele vídeo que eu passo na apresentação, continuava esse mesmo deserto, e 2002 foi ontem, né? Então a gente está falando de uma história bem recente. E ver essa transformação, ver essa evolução, saber dos investimentos públicos que vem por aí, tudo isso torna o nosso marketing muito mais fácil dos nossos produtos. Porque falar de tijolo e cimento, pode falar aqui, pode falar em qualquer lugar do mundo, né? Agora, falar de resultado da região e da liquidez que ela proporciona, sem sombra de dúvidas, a Praia Brava é muito fácil de ser apresentada ao mundo. Não, legal, Fernando. Tem um vídeo teu, né, que você mostra na apresentação, que é contando o storytelling da construção da Brava, que marcou os nossos clientes. Todos os clientes
que a gente sentou, depois conversou da rodada de negócio e comentaram que aquele vídeo marcou e você sempre fez uma provocação, né, no final das apresentações. Quem participou disso aqui, muita gente levanta a mão, né? Tem muita gente que veio no Arundi. E até convido os nossos ouvintes aí, os nossos clientes e até os corretores da Imóveis Primeiro, que quem não viu esse vídeo, vamos marcar uma reunião para apresentar aí todo esse diferencial da CN. Thiago, conta para nós, como gerente comercial, qual é o seu papel na conexão entre o corretor e a construtora? E como funciona o processo quando o corretor traz o cliente? Eu costumo falar que eu sou literalmente quase que o advogado entre corretor e construtora. Primeiramente, o corretor ele vai ter um cliente, então esse corretor eu tenho que estar municiando ele de produtos, de todos os nossos produtos, de flexibilidade de pagamentos, de novos materiais de marketing, mostrando a prospecção do mercado, porque antes do corretor vender, eu tenho que vender para o corretor. O corretor vai vender a partir do momento que eu vender para ele. Não é só eu vender, eu vendi e não entrei mais em contato, não comuniquei mais com esse corretor, não me comuniquei mais com essa imobiliária. Vai criando distanciamento. Hoje o nosso mercado ele é muito competitivo, então existem várias outras marcas e é aquela questão, quem é visto é lembrado. Então, o meu principal papel é fazer essa aproximação, fazer essa venda para o corretor. E às vezes, uma das dificuldades, né, que teve e que o seu time tirou, eu falo que tira o chapéu, porque foi o quê? Você pegou um time, uma estrutura em Curitiba, para vender um produto aqui na Praia Brava, da qual o time não morava aqui, não detinha a região, a construtora era uma apresentação nova, então a dificuldade aí nessa trajetória foi muito maior. A gente teve que vender duas coisas pro teu time. A gente teve que vender o produto e vender a Praia Brava, para poder eles venderem para os seus clientes a Praia Brava e o produto sem ter total domínio aqui da nossa região. E a gente sabe, como a gente falou aqui, são vendas recorrentes. Muitos investidores procuram a nossa região. Então o cliente ele quer saber de números. Em números, o que vai atingir esses números para eles? Iniciativa pública, iniciativa privada, o que está acontecendo? Então isso aí é um dos maiores desafios. O processo como o corretor traz o cliente, primeiro passo, eu tento dar todo o suporte. O teu corretor ou o corretor de outras imobiliárias, geralmente ele tem que saber um pouco de vários produtos. Então no mínimo ele vai ter na cabeça dele 5, 6, 7, 8, 10 produtos. Então ele sabe um pouco de cada. Eu detenho toda a parte técnica, somente do meu produto. Então, eu sou um especialista no meu produto. Então, quando o teu corretor traz o cliente até a imobiliária, eu faço o quê? Eu faço a venda daquelas informações que talvez o teu corretor ainda não consegue ter total domínio. Porque é fato que é quase humanamente impossível para ele. Por mais que ele se dedique bastante no meu produto, eu ainda vou ter mais informações que ele do meu próprio produto. Então, o meu papel é o quê? Dar todo esse suporte para o corretor, tá? Fazer ele performar essa venda. Não, desde a parte do atendimento, desde a parte do pós-atendimento. Então, esse é o meu papel fundamental nisso, né? E é aquilo que eu costumo falar. O corretor pode não vender, mas ele não pode não vender por uma culpa da minha parte como gestor comercial. Não, legal. Olha que incrível esse teu depoimento, né? E eu posso falar com propriedade aqui, não é puxar o saco, mas assim, esse ano a gente lá em Curitiba vendeu para 59 construtoras diferentes e a gente tem esse canal do gerente comercial dentro da imobiliária e você, na minha opinião, é fora da curva, né? Porque com as dificuldades que a gente teve aqui de fazer o corretor primeiro comprar o destino, que é a Praia Brava, para depois comprar o produto, a gente viu que o teu trabalho hoje fez completamente o diferencial para a gente ter atingido esse resultado. Muito show, Thiago. Obrigado. Dando sequência aqui, nos diferenciais individuais de vocês dois. Fernando, quais características pessoais você acredita que mais contribui para o sucesso da sua posição? Cara, eu acho que eu sou um executor, um bom executor e também um bom motivador. Eu acho que eu consigo... Na verdade, essa pergunta ia ser mais pro Thiago, né? Para falar de mim, né? Eu tenho isso, assim, eu consigo congregar pessoas, eu consigo tê-los no meu entorno e a gente, de forma conjunta, consegue atingir os objetivos. Às vezes, obviamente, eu tenho que ter a palavra final, mas eu digo que é quase que uma gestão compartilhada. A gente troca muita ideia, conversa bastante. Eu acho que esse é o sucesso da nossa operação. Nunca tem uma verdade absoluta.
Apesar de que às vezes eu tenho que tomar uma decisão, porque vai dar 50-50 lá na democracia, eu tenho que ser o presidente da sessão, né? Mas nesse sentido, eu sinto que eu tenho uma gestão que faz a empresa crescer, entendeu? Nesse sentido. E eu não posso deixar de falar o quanto você contribuiu para o nosso sucesso e resultado, né? Acho que diferente de muitos diretores que ficam atrás do balcão, você bota a mão na massa. Eu vou a campo junto. Você fez várias apresentações conosco com o cliente, sentou na mesa comigo com o cliente, ajudou a fechar a venda. E eu acho que quem é a imobiliária que está por trás é isso que ela espera. Né? A gente traz o cliente, é suado trazer o cliente, ainda mais um cliente que vem de Curitiba. Quando a gente se depara com um profissionalismo como o teu, as coisas acontecem. Obrigado. Tiago, e no seu caso, quais habilidades fazem a diferença no seu dia a dia? Eu acho que um dos diferenciais, Tinassos, é comunicação. Comunicação, facilidade de comunicação e, primeiramente, eu lido com pessoas. Então, o meu ponto de partida é trate bem as pessoas. Então, assim, eu não faço escolha de corretor A, corretor B e corretor C. Todas as pessoas eu vou dar o mesmo tratamento. Eu procuro dar o mesmo tratamento. Então, esse eu acho que é um dos pontos diferencial. E o outro ponto é estar em movimento. Então, eu acho que a minha parte como gestor comercial, eu tenho que estar em movimento. Eu tenho que estar em movimento nas imobiliárias, eu tenho que estar em movimento em eventos, eu tenho que estar me comunicando para poder comunicar. Não posso deixar de falar, né, Tiago? Eu acho que também isso é uma habilidade, é a gestão das emoções, né? Porque hoje o corretor, ele liga, quer tudo na hora, Sim. você responda na hora e nem sempre você vai conseguir atender todo mundo. E isso provou, né? A gente tem 200 corretores em Curitiba hoje. Sim. E você literalmente circulou muito bem entre todos. E eu lembro muito bem que a gente foi, não só aos eventos, mas a gente foi nos escritórios de muitos clientes. Sim. Apresentar o produto. Você me acompanhou em alguns atendimentos. Foi incrível, né? Foi incrível, foi uma experiência legal. Ali, Chinácio, eu tenho que te agradecer, porque quando eu falei pro Fernando, quando eu decidi lá, eu vim com outros olhos. Sim. Ali eu consegui enxergar realmente o potencial do mercado de Curitiba, tipo dos clientes, tá? As necessidades das informações, as necessidades desses determinados clientes. Então ali realmente me abriu muitos olhos. Não, e você lembra quando a gente foi no escritório lá de um cliente que você perguntou para ele se ele já investia na Praia Brava, ele falou sim, e que a meta dele era 200 imóveis. E ele tava com 100 e alguma coisa. Lembra? A gente tem umas 3 torres vindo aí. Se ele quiser comprar uma já. Só 200 imóveis. E outra, né? Era só cliente nesse patamar. Né? Então foi emblemático essa visita ao escritório do cliente. Ele falou que quando a gente chegou no escritório, ele falou: vocês têm 15 minutos para passar o que vocês querem falar comigo, Quase porque eu já vou ter, de venda, vou ter uma reunião. E o Thiago fez essa pergunta feliz e ele respondeu que queria ter 200 imóveis. Essa era a meta dele. Sim. E além disso, também visitamos outro cliente que já tem imóvel na Praia Brava, né? E quando você mostrou o breve lançamento com 51 andares, o cara ficou impressionado. Já fez simulação, falou... Pena que a esposa não estava junto, né? Estamos aguardando a esposa agora descer para Praia Brava para continuar o atendimento. Vamos lá, dando sequência na parceria, Thiago. Como você descreve a Imóveis Primeira para quem ainda não conhece? É uma máquina, né? Literalmente, eu fiquei impressionado com toda a parte estrutural da Imóveis de Primeira, parte administrativa. Não tinha ainda visto uma imobiliária com essa estrutura, com esse potencial, com essa organização. Vocês têm uma organização administrativa totalmente em cadeia. Então, vocês têm diretores, vocês têm gestores. Desses gestores, vocês têm especialistas dos produtos. Além disso, para outra linha, parte administrativa, um time financeiro, marketing totalmente direcionado para dar suporte para esse time. Então, tu não deixa o teu time em nenhum momento avulso. Tudo que ele precisa, departamento marketing financeiro, ele tem com uma certa velocidade de resposta. Eu já percebi isso em determinadas negociações que a gente estava vendo, que precisou acionar a parte financeira ou marketing e o tempo de resposta em alta velocidade. Isso faz total diferença numa venda, que a gente sabe que venda é tempo. Então, a gente precisa quanto antes, ter isso na ponta da língua. Quem não conhece Imóveis de Primeira vai se surpreender com o tamanho que essa imobiliária vai ficar aqui na Praia Brava. E, Chinácio, não é porque a gente está num podcast, mas eu falei isso, o Fernando não me deixa mentir,
Falei, eles vão vir com essa ideia, com esse formato de trabalho, e eu assino embaixo que vão ser uma das maiores aqui da nossa região. Não, legal, Thiago. Eu, como fundador da empresa, eu tenho total propriedade para falar nesses 10 anos de Imóveis de Primeira, que a gente não é mais uma imobiliária. Sim. A gente é uma empresa. A gente estruturou todas as áreas para dar, de fato, suporte para corretor. E, recentemente, a gente inaugurou a nossa operação aqui na Praia Brava. A gente está conquistando o nosso espaço com muita humildade e queremos trazer o quê? A nossa cultura, o nosso plano de carreira, porque não é sobre só comissão. A gente vende carreira para o corretor. Nós somos especialistas em trazer pessoas que não são corretores e transformar em grandes vendedores. Depois esses vendedores se destacam e passam a ser líderes dentro da empresa, né? E hoje a gente chega na Praia Brava e estamos querendo trazer a cultura corporativa, né? Que eu acho que é o que... Não é falando mal do mercado, mas é o que eu vejo que falta, é a cultura corporativa. O que é? Um escritório com rotina, com disciplina, com foco. Eu sento em algumas mesas aqui com os incorporadores locais e eles sentem falta de uma empresa que abrace o produto. Sim. Né? Então, é de fato por isso que a gente escolheu a CN hoje para ser a nossa primeira parceira. Por quê? Porque a gente tem esteira, né? A gente vai falar em breve aqui dos lançamentos. E se tem esteira, tem o quê? Emprego garantido. E se tem emprego garantido, tem comissão. Se tem comissão, tem renda e o nosso corretor passa a construir uma carreira dentro do mercado imobiliário. Continuando nesse teu gancho, realmente isso aí que tu falou é o diferencial. Porque diferente do teu corretor estar aqui, simplesmente ele vendeu, pegou a comissão. Não, ele consegue enxergar um plano de carreira dentro da tua empresa. Ele sabe que ele tem a capacidade de chegar numa gestão, numa diretoria e assim crescer junto com a tua empresa. Então, para você que está me ouvindo, a Imóveis Primeira chegou na Praia Brava. Recentemente, a gente já formou um time de vendas e abrimos 5 vagas para você que quer fazer parte do nosso time. Entre em contato aqui nos nossos canais, que o nosso time de RH vai passar mais informações de como funciona o nosso plano de carreira na Praia Brava. Tem um convite especial para você. Você sabia que vai ter neve de verdade em Balneário Camboriú? Pois é. Está nascendo por aqui o maior clube privativo de luxo do Brasil, o Swiss Private Member Club. Imagine só, hotel 5 estrelas, beach club numa praia exclusiva, neve indoor, pista de patinação e mais de 40 experiências únicas só para quem faz parte desse universo. É surreal. E o melhor, tudo isso a 9 minutos da Barra Sul, pertinho do Passeio de São Miguel. Disponível o ano todo, quando você quiser. Se você quer saber mais sobre esse breve lançamento, comenta nesse vídeo, quero saber mais, que o nosso time da Imóveis Primeiro entrará em contato e passar as condições de pré-lançamento. Mas atenção, esse clube é apenas para convidados. Até mais. Vamos dar sequência aqui então, pessoal. Bora lá. Bora. Fernando, o que essa parceria trouxe de novo para a região? Trouxe, vou te dizer, mexeram com o mercado, né? Algumas imobiliárias começaram a querer entender essa operação da Imóveis de Primeira até juntamente aqui no prédio da IQI e movimentou o mercado. Movimentou o mercado. Deixou aquela pulguinha atrás da orelha, atrás de muito, vamos dizer assim, muita imobiliária que já estava consolidada aí, querendo entender o que é, como vai funcionar essa operação e tal. E para nós, sem sombra de dúvida, traz todo um pouco desse ponto que o Thiago trouxe, que você mesmo externou também, do profissionalismo de vocês, a parte estrutural como empresa e não só mais como uma imobiliária, que é aquela coisa, é o dono numa salinha e corretores no salão, né? É realmente uma estrutura de uma máquina de vendas pensada com propósito, com ação, com resultado, e isso vocês acabam conquistando corretores, conquistando as construtoras, porque a gente quer estar junto de bons parceiros. E a Imóveis de Primeira, com esse perfil de trabalho, sem sombra de dúvida, para nós, faz total sentido estarmos juntos com vocês. Não, e eu posso falar aqui com propriedade para os nossos ouvintes que eu fiz vocês ir para Curitiba. Eu gosto de reforçar algumas isso. Vezes né? já. Algumas vezes já. E aí, ao vocês conhecerem a nossa estrutura, a gente promoveu alguns atendimentos pessoais nos escritórios dos clientes, alguns jantares, e isso movimentou o mercado. Eu vi que aqui depois teve uma agenda positiva com as outras empresas. Além disso, fizemos alguns eventos na central de vendas da CN, mostrando que foco, comprometimento e planejamento, as coisas dão certo. Sim, sempre tem resultado, né? Porque fazer a esmo, não ser organizado, faz isso, faz aquilo. Não ter processo. Não tem mais espaço para isso. Né? O nosso mercado tem que ser cada vez mais profissional. Até porque, assim, hoje, o nosso maior concorrente hoje
Não é uma construtora ou outra. São outros mercados que surgem e estão em determinado momento aparentemente atrativos, mas só que não são tão seguros quanto nós. Então a gente está tendo que cada vez mais se profissionalizar, cada vez mais entender até de outros temas, e isso passa pelos profissionais do mercado imobiliário, que são vocês, no sentido de corretores, que são as pontas de credibilidade entre nós e o cliente. Então todos nós temos que nos preparar cada vez mais, né? Não, e sabe o que é legal, Fernando? Que nessa trajetória que a gente teve, a gente inaugurou a nossa parceria, praticamente foi no feriado de Corpus Christi, né, na Páscoa, onde a gente fez o nosso primeiro evento. E o que chamou a atenção é o seguinte: a tradição da Imóveis Primeira é criar apaixonados pelas marcas, né? E quando você cria um apaixonado, você cria um especialista. Né? E o meu desafio hoje aqui na Praia Brava é, de fato, eleger um coordenador para te dar suporte, Thiago, né? Porque você já mostrou que compra a briga, que faz acontecer. E quando a gente faz venda, o corretor começa a gostar da consultora. O próprio Zé, né? Sim. É um cara apaixonado hoje pela CN, o quanto a CN mudou a vida dele, né? Nessa venda, até ganhou um PlayStation, como vocês comentaram. Então, o nosso desafio hoje é montar um grupo de corretores especialistas, porque quando isso acontece, aí as vendas começam a acontecer naturalmente. E estamos nessa jornada aí. Sim. Então, vamos lá. Dando início aqui à nossa entrevista, vamos falar da Praia Brava? Como você vê a valorização dos imóveis da CN na Praia Brava nos próximos anos, Fernando? Eu vejo que vai continuar por muitos anos essa valorização. O nosso mercado aqui, a gente tem vários fatores que validam isso que eu vou falar agora. Um dos principais para mim é o investimento público. As obras de mobilidade urbana, sem sombra de dúvida, vão refletir absurdamente aí nos resultados, né? A gente tem o binário da Oswaldo Reis, que está sendo executado. Se você quiser acompanhar, tanto nas nossas redes, bem como no do Poder Público, na Prefeitura Municipal, até acessar a planta cadastral, lá você vai ver tudo o que está acontecendo dentro da cidade. Então não sou eu que estou falando, são informações públicas, né? A gente tem a retomada da obra da Cabo PM Antônio Rudolph, que é o binário de ligação paralelo a Lucy Canziani, aqui que acessa a praia. Temos agora também o investimento privado junto do público, que é o acesso da BR-101 à Praia Brava. Então, as construtoras, empresários locais estão bancando o desenvolvimento do projeto para ceder ao município, para que o município execute também, juntamente com o Estado, esse acesso à BR-101. O outro ponto que favorece também essa curva de valorização, continuar ascendendo sem sombra de dúvidas, é a escassez dos terrenos. Cada vez menos temos terrenos disponíveis. O nosso, vamos dizer assim, o nosso produto é finito, né? Uma hora vai acabar, uma hora não vai ter mais. E as permutas estão cada vez mais caras. Os percentuais dos permutantes estão cada vez mais altos. Consequentemente, o metro quadrado sobe. Só para ter um exemplo, um comparativo, em 2019 nós lançamos o Brava Garden em torno de R$ 4.500 o metro quadrado. Estamos trabalhando neste momento um produto, performando tabela neste momento, um produto na frente do Brava Garden, que ele vai vir com uma média de R$ 15.000 o metro quadrado. A gente está falando de 6 anos. 6 anos, um produto saiu de R$ 4.500 para 15.000 de média. Entendeu? O Frente Mar, que até então se trabalhava em 20 e poucos, 24, lá atrás, hoje a gente já trabalha na casa de 45, 50 mil reais o metro quadrado. Né? Temos empreendimentos trabalhando na casa de 70, 100 no lado norte. Então, olha o quanto está valorizando. E aí ainda vem os investimentos privados. Escolas, shoppings, concessionárias, tudo estão se instalando aqui. Então, isso vai fazer realmente que o metro quadrado não pare de aumentar. Não podemos deixar de falar, né? Aqui no próprio Brava Mal, a gente tem o Colégio Bom Jesus. Sim. A gente tem a Unimed, né? Próxima daqui. Temos a loja da Land Rover, né? Que é uma toda, Land Rover, BMW, Mercedes, enfim... os melhores restaurantes, né? BioID, enfim, todos os melhores restaurantes, a gastronomia, né? E assim, eu sou suspeito para falar da Brava, né? Recentemente eu quase me mudei para cá, né? Eu tô nessa transição Curitiba e Praia Brava. E o que chama atenção aqui, diferente de Balneário Camboriú, é o plano diretor. Né? Diferente de Balneário, que você tem os arranha-céus na Avenida Atlântica, o plano de diretor da Praia Brava, da queridinha Praia Brava, ela tem um recuo que favorece os frente-mar com melhor posição de sol. E aí,
os apartamentos que ficam da 2ª e 3ª avenida, eles vão crescendo. Isso. Né? E recentemente a gente teve uma alteração do plano diretor. E o que mais me chamou a atenção, Fernando, quando a gente fez os nossos jantares, é que o jeito que vocês vendem, ele é um jeito educacional. Né? Você trouxe as imagens dos binários e a gente fez um levantamento no jantar perguntando se alguém já conhecia. 99% das pessoas não conheciam a transformação do binário, que é a ligação de Itajaí com Balneário e a expansão da Oswaldo Reis, né? Que é a principal avenida que dá acesso a essas duas cidades. Além disso, a nova saída para a BR-101, porque como todos sabem, a Praia Brava é um bairro de Itajaí. Então, para você acessar a Praia Brava, ou é por Balneário, ou é por Itajaí. E sem falar também, um dado interessante, que a Praia Brava não tem nem 30% de ocupação. Então, olha o quanto esse bairro aqui tem a crescer e está no holofote do mercado nacional. Itajaí hoje representa o 5º metro quadrado com maior valor do Brasil. Né? E é o primeiro PIB do estado. Primeiro do estado. E não podemos deixar de falar, né, que das 5 principais cidades, 4 estão em Santa Catarina. Balneário Camboriú, levando a liderança do metro quadrado mais valorizado do Brasil. Recentemente a gente teve um lançamento aí do prédio mais alto do mundo. Sim, né? Uma pequena marca, Sena. Né? E vale reforçar uma das nossas conversas, que eu acho que isso vai ser uma dica muito forte para os nossos ouvintes. Tem cliente vindo de fora investir na CN, né? Sem sombra de dúvida. A gente tem clientes aí da Europa como um todo, dos Estados Unidos. Então, realmente, é por isso que um outro ponto que eu digo para o investidor sempre analisar, né? É primeiro, validar a construtora. Validar se entrega, a qualidade, enfim, são pontos importantes. Mas eu sempre digo para o investidor, olhe sempre a saída e não a entrada. Primeiro ponto para o investidor que quer captar recurso, ganhar dinheiro, olha a saída, veja se é líquido, quem compra, quem consome. E a Praia Brava é esse exemplo, porque a gente vende para o mundo inteiro. Então a gente vende para todos os estados brasileiros. Você mesmo pontuou que a operação que a gente fez em parceria, obviamente também, porque vocês são um canal direto de Curitiba para cá, mas vocês venderam muito para o Paraná. Né? E isso é uma verdade, que a gente vende muito para o Paraná, a gente vende muito para o Mato Grosso, a gente vende consideravelmente para o Rio Grande do Sul, aqui para o oeste, meio oeste, Santa Catarina, a gente vende bastante também. Rondônia a gente vende lá, em Porto Velho a gente vende bastante. E a gente vende muito também para o exterior. É isso que eu estou falando, a gente tem clientes na Itália, a gente tem clientes em Portugal, tem em Angola, tem clientes Andorra, tem da Áustria, enfim. A gente tem diversos pontos aí no mundo, né, que consomem o nosso produto. Então é isso que eu digo, ele se torna líquido. A gente coloca à disposição dos nossos clientes um serviço que é para colocar na nossa pauta de terceiros. E todos os produtos que estão lá giram rapidamente. Entendeu? Legal. E até eu acho que dando uma dica para os corretores que querem ter longevidade, né, que o mercado imobiliário nunca foi de curto prazo. Né? Eu até recentemente eu tinha um projeto na gaveta que eu não falava inglês. Até um belo dia eu fui apresentar um imóvel para um amigo meu, lá em Curitiba. E ele fez uma videoconferência com a namorada que mora na Rússia. Ela era russa. E ele me apresentou em inglês para ela e eu travei. E aí no final ele chamou e falou assim, amigão, você não fala inglês? Daí eu falei assim, não falo. Então você vai, a partir de hoje, você vai mudar a tua vida. Ele me passou o telefone do professor dele. Isso foi no final do ano passado. E hoje já fazem 8 meses que eu estou falando inglês. Por quê? Qual que é a minha visão do futuro hoje? Você não é o primeiro que fala para mim que está vindo dinheiro de fora, né? Normalmente, quando vem um gringo comprar um apartamento ou investir na Praia Brava, ele vem junto com um brasileiro. Né? Provavelmente o brasileiro é casado, ou é parente, ou moram junto lá no exterior e o brasileiro entende que a bola da vez é Santa Catarina e acaba trazendo o estrangeiro para investir aqui. E na minha percepção, Fernando, se o corretor quiser se preparar, o primeiro passo é falar o idioma. Né? Segundo passo, entender o comportamento desse estrangeiro quando ele vem para o Brasil. Está atrelado muito a ele conviver já com um brasileiro lá fora. E aí, quando a gente converte a moeda estrangeira para o Brasil... Aí a brincadeira não dá nem graça. Não dá nem graça. Então, acho que essa seria uma dica muito legal para os nossos ouvintes, porque o investimento já está vindo de fora, né? Sim. Chinaço, pegando o gancho, o profissional, ele quer ter receita. Certo? Mas vou usar um exemplo aqui, talvez um pouco grosseiro, de um médico.
O médico, para ele ter uma receita, se ele só se formar em medicina, não é suficiente. Ele tem que fazer uma especialização, uma pós, um mestrado. E às vezes o profissional, ele tira o Cresci, entra numa imobiliária e começa a performar. Só que ele para de investir nele. Ele para de evoluir. Essa questão que você falou, ter um inglês fluente, abrir horizontes, abrir o mercado. Onde ele tá, Praia Brava, é o mundo. Então, poxa, ele tem uma oportunidade. É diferente, ele não tá no interior do Brasil, onde vende para aquela determinada região. Então, uma dica que eu dou pros profissionais do ramo imobiliário é investir em você mesmo. Nos últimos episódios, eu trouxe aqui alguns especialistas que falam muito que é a era do repertório, né? Repertório nada mais é que você ter conhecimento para vencer as objeções, que hoje são muitas, né? Sim. Porque nós, brasileiros, aqui, além da inflação, né, que a gente já está acostumado a brigar todos os anos, a gente está vivendo um momento econômico hoje diferente, diferente do ano passado. Muito. Mas não é que as vendas não estão acontecendo, elas estão mais complexas. E aí, você dominando o conhecimento, como falar o inglês, conhecendo tudo o que está acontecendo aqui na Brava, que isso é conhecimento, aplicando técnica de vendas, você vai vender mais. Te abre novas portas, né? Isso é fato. Thiago, com quase 2,5 bilhões de VGV que vem pela frente, o que você espera da Imóveis Primeiro? Uns 10% é lá no mínimo, né? No mínimo, né? No mínimo, né? Imóveis de primeira. Eu não tenho dúvidas, Chinasso, que desse grande VGV que a CN tem aí pela frente, como a Imóveis de Primeira vestiu a nossa camisa e a gente vem nessa parceria já consolidando cada vez mais, eu não tenho dúvidas nenhuma que vocês vão abraçar boa parte desse VGV. Torço por isso. Eu acho que vocês buscam isso, eu torço que aconteça isso, e eu vou estar aqui com o meu papel fundamental para te dar todo o suporte para ti, para tua equipe, para a gente alcançar os números, as metas que você determinar nesse VGV aí, para a gente estar performando juntos, sem dúvidas nenhuma. Com certeza, 2,5 bilhões brilha o olho de qualquer dono de imobiliário, né? O corretor que não entender esse jogo, ele vai ficar sem comissão, né? Porque aqui tem muita comissão na mesa, muita oportunidade. Até mesmo hoje um canteiro de obras de 2,5 bi não é qualquer empresa que tem isso para colocar no mercado. Mas vindo de encontro que eu já comentei aqui, a gente visando esse futuro próximo, a gente quer muito aqui, Fernando, trazer para a Praia Brava o que fez a gente ter sucesso em Curitiba, que é criar um relacionamento de médio e longo prazo com as incorporadoras. Sem dúvida. Né? O que é isso, né? A gente conquistar o corretor, porque nós, como líderes, a gente influencia. Né? A gente influencia eles a comprar a ideia e comprar principalmente a construtora e as pessoas que estão dentro da construtora. Então, a gente tem um projeto lá em Curitiba que é o IP Conecta, que é um projeto que a gente conecta a Imóveis Primeiro com o incorporador, onde a gente não é só uma imobiliária de lançamento, porque quando você lança um produto, vem várias imobiliárias atrás, porque é novidade, tem aquela condição diferenciada, que depois a gente vai falar aqui das condições que a CN traz para o consumidor. E quando passa o lançamento, o que acontece? Essas imobiliárias vão para o próximo lançamento, puxando a coberta e deixando o incorporador descoberto. Então, a nossa proposta hoje é que, de fato, a gente cria um relacionamento de médio e longo prazo, visando esse land bank de 2,5 bi e criando, de fato, uma história. Vamos falar de lançamento então, Fernando? Bora! Lançamento é que todo mundo quer saber, né, pessoal? Fernando, quais são os empreendimentos que o público pode esperar nos próximos meses? Então, a gente tem aí agora, ainda neste ano, o lançamento de Camboriú, lá no Tabuleiro. E também vamos ter aqui na Praia Brava, né? Nós adquirimos recentemente uma pequena área de 40 mil metros quadrados. 40 mil metros quadrados? 40 mil metros quadrados. Realmente é um terreno maravilhoso. Olha, estou para te dizer, se não é um dos maiores da Praia Brava, que nós temos conhecimento. E tanto que ele vai ser faseado em 5 etapas, né? Então a gente vai ter o lançamento ainda até o final do segundo semestre dessas 2 torres aí. E então aguarde as novidades, que a gente vai ter um número bem expressivo de unidades aí a trabalhar. Não, quando você fala um terreno de 40 mil metros, eu já imagino o arranha-céu, né? E eu acho que um dos pontos fortes da CN é o home club, é a vista para o mar, é o conceito família, né? Sim. E o conceito também de conveniência, né? Que hoje a Praia Brava, como ela está em constante crescimento, a gente percebe que a CN não vai trazer só o empreendimento, vai trazer um estilo de vida. Com certeza. Você comentou comigo que
o breve lançamento vai ter um shopping embaixo, né? Uma área comercial aí. Isso, esse vai ter quantas lojas, né? Esse vai ter uma área comercial embaixo, esse que é dessa área de 40 mil metros, que vai conectado ao Oswaldo Reis, basicamente até o final da rua, que compramos toda a área, e vai estar muito próximo da conexão com o binário de Itajaí para Balneário Camboriú. E próximo também, por que não, do acesso à BR-101. Então, realmente vai haver uma valorização muito grande nesse empreendimento. E principalmente para essa questão de qualidade de vida, de dia a dia, né, de rotina, né? Você saiu do trabalho, para quem aqui da IQI, por exemplo, vai para casa, basicamente é descer reto a rua aqui e chegou em casa. Esse produto ele tá a 910 metros do mar, né? É uma reta. Uma reta. Então a gente está aí super bem localizado. E ainda aí para o ano que vem, nós temos aí esse é a cereja do bolo. Esse aí a gente vem com 3 torres, serão as 3 torres mais altas, mais próximas do mar, que não existe possibilidade de ter outra. A gente respeita o Cone do Sol, obviamente, então a gente está dentro de toda a parte legal do plano diretor e o projeto realmente promete ser revolucionário. Esse sim, com o shopping no embasamento, já estamos contratando uma empresa para fazer todo o estudo de demanda, do que necessita, uma área de lazer aí de mais de 6.500 metros quadrados. Então ainda está saindo do forno, mas já dá para dar um spoilerzinho aí do que vem pela frente. Eu ia perguntar se tem um spoiler, mas o Fernando já soltou, né? A parte de comunicação aqui já começa a largar antes, né? Já gerou a expectativa. Então, vamos lá, Thiago. Por que a CN escolheu trazer um produto home club com plantas de 50 a 100 metros quadrados privativos e com um shopping de loja embaixo? Eu acho que isso daí vem da questão do DNA da CN, né? Como o Fernando comentou lá bem no início da nossa conversa, ela vem com a questão viva seu tempo. Então, automaticamente, quando ela coloca um produto desse, ela gera não só, é o que eu costumo falar, não é só um apartamento, não é só um imóvel. Ela está te gerando ali um ecossistema, então ela vai te entregar uma área de lazer muito ampla, tu consegue fazer todas as tuas práticas de exercícios, você vai ter spa, sauna, piscinas aquecidas, então tu tem toda a tua parte de lazer, quadras poliesportivas. Ao mesmo tempo, embaixo, você tem toda uma parte de conveniência. Como a Praia Brava ela ainda está em desenvolvimento, ela está em crescimento, a gente tem um certo déficit de partes comerciais dentro da Praia Brava. Então, a gente já vem para também atender essa demanda. Em questão de localização, ela vai ser o primeiro retorno para quem quiser acessar a Praia Brava. Quem vai vir do sentido de Itajaí para acessar a Praia Brava vai ser o primeiro retorno. Ele vai ser obrigado a passar na frente desse complexo para poder acessar a Lucy Canziani e chegar na Praia Brava. Então, automaticamente ali, além de todos os moradores ali no complexo e ao entorno, você vai ter toda a demanda de mobilidade transacionando ali pela frente. E eu acho que a gente não pode deixar de falar, né, Fernando e Thiago, a tipologia. Quando você traz um produto de 50 a 100 metros, você quebra uma barreira. Há muitos anos, a Praia Brava vem lançando 4 suítes e 3 suítes acima de 200 metros. O próprio Brava Home, o próprio Mirage, né? Esses são empreendimentos emblemáticos hoje da Praia Brava. E quando você traz uma planta de 50 a 100 metros, você traz um ticket mais acessível. Sim, né? E como aqui na Praia Brava a gente tem um prazo de obra um pouco mais alongado, a gente percebe que tem facilidades também para o cliente estar comprando. Então, quando você tem uma pouca oferta de apartamentos compactos, né? Quando você fala de apartamentos de 50 metros... Na Praia Brava é compacto. E o que chamou a atenção numa das negociações lá da Imóveis Primeira, Fernando, é que um cliente de São Paulo tinha 1,5 milhão em FGTS. E ele perguntou para mim se ele poderia usar esse FGTS para comprar um apartamento de 3 quartos. E aí, hoje a CN tem apartamentos aí de 100 metros abaixo de 1,5 milhão. Né? E ele pode estar colocando até o próprio FGTS para comprar um apartamento de 100 metros na Praia Brava, quebrando a objeção que aqui a gente só tem apartamento acima de 10 milhões. Então, eu acho que vocês foram muito assertivos na construção e desenvolvimento desse produto, sem falar na localização, que é o primeiro fator, na minha opinião, de escolha, né, do cliente, mas no desenvolvimento das plantas e na flexibilidade do cliente entrar no negócio. Sim. E também acompanhar a valorização dos imóveis da CN, que entregam 100% vendido. Vamos lá. Fernando, olhando para o novo plano diretor da Brava, a CN está avançada e promete trazer um empreendimento com 3 torres, com 51 andares. Um dos maiores centros comerciais gastronômicos da região, inclusive com uma pista de corrida em volta. Como isso muda o jogo do posicionamento da marca na Praia Brava?
a gente começa, né? Não que a gente já não venha, a gente vem se preparando, mas a gente joga um jogo de gente grande, assim, sabe? É um produto que ele é disruptivo, ele vem para ousar, né? E a gente entendeu essa necessidade da Praia Brava, que é o que o Thiago apontou, que existe um déficit aí de serviços em geral, então a gente entende que precisa, né? A gente tomou para si essa missão de manter a Praia Brava viva no sentido de infraestrutura, porque hoje o Frente Mar, as construtoras estão fazendo, e eu não julgo, cada um com a sua estratégia, não tem mais quase serviço na orla. São poucos os espaços que mantiveram restaurantes. Então a gente entende que a gente sendo a via de saída da praia, a gente tem que criar nessa esquina, que vai ter conexão com a Lucy Canziani, que é a do Bravamol, a gente entende que nós temos que vir com um complemento de serviço para a comunidade como um todo. E aí a gente está criando esse espaço realmente de quase que um shopping gastronômico aí, com diversos serviços, espaço para apresentações culturais e assim por diante, realmente criando um ecossistema de vida no embasamento do empreendimento. E aí você cita a pista, e realmente a gente tem dentro do projeto, dessa prévia, a gente tem uma ideia lá de ter uma pista de corrida dentro do condomínio de em torno de 1 quilômetro. E assinada, né? Assinada, né? A gente está vendo aí textura, detalhamentos, o que a gente pode fazer. Uma área de piscina adulto, só uma das piscinas adultos tem 500 metros quadrados, outra 170, tem a piscina infantil, enfim, uma infinidade de coisas para fazer dentro de um condomínio desse aí, é uma cidade. Não, e o legal, né, Fernando, eu atendi alguns clientes que residem em Balneário Camboriú ou em Curitiba, que deixaram de investir nos outros lançamentos aqui na Brava no passado porque a Brava não tinha estrutura de comércio. Uma própria manicure, eu já escutei de uma cliente, mas onde que eu vou fazer a unha e o meu cabelo no final de semana? E a gente tem visto a construção desses serviços e a comunidade da Brava crescendo. Hoje a gente tem os melhores restaurantes aqui na Praia Brava. A gente está a poucos passos do Baobá, que é um restaurante renomado, corporativo, né? E ele passa cheio o ano inteiro. E qualquer horário. Qualquer horário. Se passar ali hoje 3 da tarde, né? Hoje é terça-feira. Passar 3 da tarde tem gente ali. 4 da tarde tem gente ali. O próprio Bravamal trazendo lojas, shoppings, serviços. A gente tem aí também a Equi Rocket, que é a quadra hoje uma arena, de esportes, né? Uma arena dedicada. De tênis, pádel, que funciona o ano inteiro. Temos a chegada da Fazenda Churrascada. Que vai ser um ponto importante de gastronomia aí, vai ser Madeiro está se instalando aqui também. Madeiro, que por sinal fica na frente do nosso escritório. Vamos falar um pouquinho então sobre o escritório da CN. Fernando, o que o cliente encontra hoje na central de vendas da CN? Ele encontra excelentes oportunidades. Como eu te falei, hoje nós estamos aí como uma das principais construtoras da Praia Brava, como eu falei, se não a principal. Com diversos produtos para atender às necessidades. Seja, como você falou ali, apartamentos de 53 metros até futura cobertura aí de 345 metros duplex, nós temos para atender esses clientes, seja para investir ou para morar buscando qualidade de vida. Então a CN é um excelente parceiro para qualquer cliente que quiser conhecer e estamos à disposição para recebê-los qualquer dia, qualquer horário, né? A gente não tem sábado, não tem domingo, a gente atende a qualquer momento. Não, eu não posso deixar de falar que a nossa segunda venda na CN, o Thiago estava de folga, era um feriado, e eu liguei para ele e ele, se for para fechar a venda, a gente abre. Vai lá abrir. A série da consultora, você lembra? Você lembra que eu te tirei de casa? Eu falei, Thiagão, o feriado a gente vai deixar para depois, porque hoje é dia de vender. E aí a central só para te atender. Aí ele a gente perfumou a venda. Ele terminou a ligação, chama que vende. Quero mandar um abraço para a nossa cliente lá, a Guta de Curitiba, que acreditou no nosso trabalho e ajudou a gente a abrir a porteira nesse primeiro lançamento aí com a CN. E não posso deixar de falar também o seguinte, né? Vocês fazem um trabalho muito forte de primeiro conquistar o corretor. Sim. E não poderia deixar de falar aqui que vocês conquistaram 2 grandes amigos lá em Curitiba, que foi o Vinícius e o Orlandini, que passam a ser cliente da Imóveis de Primeira. Verdade. Da CN. Passa a ser cliente da CN. É verdade. O Orlandinho então e o Vinícius. Não basta só vender para o cliente final.
Tem que fazer o corretor comprar. A Imóveis de Primeira virou cliente da CN. É aquilo que eu falei já antes. Você vende o que você compra. Exatamente. Então, você primeiro comprou o meu produto e agora você vende o meu produto. Então eu falo com propriedade que primeiro você valida para depois levar o produto para o seu cliente. E não poderia deixar de falar aqui, meu amigo Fernando, a CN tem um diferencial muito forte, competitivo em relação ao mercado. Vocês têm uma tabela que dá para parcelar até 120 vezes direto com a consultora? Sim, temos alguns produtos que a gente trabalha de 100 a 120, então tem uma condição realmente para o cliente que quer adquirir a sua unidade, é uma das melhores modalidades aí para a pessoa comprar o seu apartamento. E também trabalhamos geralmente com fluxo aí de 50% em alguns produtos para aquele que quer investir, né? Essa aí é a melhor matemática. Aí pode procurar Imóveis de Primeira que ele explica direitinho aí como é que faz para ganhar dinheiro investindo menos, às vezes, de 50%, porque você pode liquidar a sua posição antes de chegar no financiamento bancário. O que chamou a atenção dessa parceria é que a CN tem velocidade de vendas, né, Fernando? Muita, muita. E isso aí dá uma segurança para quem comprou como um todo, né? Porque a nossa operação é direto conosco. A partir de um determinado momento a gente anexa ao banco, né? A nossa carteira. E a gente sempre tem um crivo muito alto também na aprovação de crédito, que isso mantém uma carteira muito saudável, né? Hoje a nossa inadimplência é abaixo de 2%, então é esse outro ponto aí que os investidores também têm que ficar atentos, olhando sim a saúde financeira da construtora. Então, esse tipo de operação que a gente compõe, que a gente monta, realmente fica muito saudável para todos. A gente fala muito sobre a alavancagem patrimonial, né? Que se não tiver venda, não tem alavancagem, né? Não tem valorização. E isso foi algo que me chamou muita atenção quando a gente viu a aceitação da marca e o cliente topando comprar o imóvel depois da gente apresentar todos os diferenciais da construtora. Sim. Quanto mais rápido liquida, né, mais valorização há na tabela. E isso é bom para o cliente também, porque vai tirando unidades do mercado que por fim acabam competindo com ele. Dessa maneira, ele se torna a opção de recompra no caso de uma futura revenda, né? Vamos caminhar para o nosso encerramento? Vamos falar de futuro? Bora. Bora. Tiagão, onde você quer ver a CN e a Imóveis Primeira daqui nos próximos 5 anos de parceria? Unidas, cada vez mais forte, com esse selo, com essa aliança. A gente está trabalhando para isso, né? Essa expectativa que daqui os próximos anos a gente começou num crescimento e vem num crescimento bem exponencial. E a minha expectativa é que daqui 5 anos quero ter retornado aqui mais umas 2 vezes, no mínimo, tá? A gente continuar contando. Contando todas as histórias, tudo que a gente performou. E eu espero que daqui 5 anos a gente esteja o quê, Chinasco? Me ajuda? Uns 500 milhões de VGV? A nossa meta aqui é ousada e com certeza ter a CN no nosso portfólio vai ajudar a gente a atingir as nossas metas. Sem dúvidas nenhuma. E como você falou ali, não posso deixar de lembrar, tu até lembrou, agradeço, mandar um abraço pro Orlandinho e pro Vinícius. O Orlandinho foi como eu iniciei, primeiro o contato foi com ele um certo período, depois nós nos conhecemos. É uma pessoa sensacional. Legal. Fernando, qual a mensagem final você gostaria de deixar para quem está pensando em investir ou morar na Praia Brava? Compre hoje, não deixe para amanhã. Por quê? Só vai subir. Não tem mais volta, assim. E o mercado imobiliário é o ponto mais seguro que nós temos na história do nosso país. Até eu fiz um vídeo recente falando sobre isso. Em 99 a gente teve crise do dólar. Em 2008 a gente teve a crise global financeira. 2014 e 2016 a gente teve recessão, né? Desemprego. E em 2020 nós tivemos pandemia. Pergunto, alguém perdeu dinheiro com o imóvel? Não. Então, assim, essa é a mensagem que eu deixo. É uma reflexão. Eu não estou falando. Pega lá, pesquisa, pega esses anos que eu falei, veja o preço dos imóveis. Até tem uma trend aí meio rolando aqui por Balneário, que as pessoas estão botando folhetos de 2018, 2017, apartamentos por 150 mil, 180 mil, e isso era na Avenida Brasil. Entendeu? Então, assim, olhem como era. Não sei se era 2018, pode ser um pouco menos, tá, gente? Pode ser 2012. Mas olhem lá e vejam esses valores e vejam o que se tornou o mercado imobiliário. Então, ele é seguro, ele é sólido e ele
tem liquidez. Você tem que olhar os mercados certos. Né? Não, e com certeza, né? Eu posso trazer até um relato que aconteceu. Um dos nossos clientes saiu sábado de manhã lá de Curitiba, bateu aqui na central de vendas, o Thiago recebeu o cliente, apresentou as oportunidades da CN, pegou o carro, foi andar na Praia Brava com o cliente. Então não é aquilo que a gente vem falando, não basta só vender o produto, a gente está vendendo o destino. Isso. E muitas pessoas estão chegando, estão conhecendo a Praia Brava agora, né? E o nosso papel é, de fato, mostrar tudo que está acontecendo aqui. A gente tem aí, como você comentou, metro quadrado já chegando a 80, 100 mil reais aqui na Brava Norte. E a Praia Brava já é a queridinha do investidor e vai se tornar ainda mais com o portfólio que a CN está trazendo por aí, né, Fernando? É isso aí, sem sombra de dúvida. Então, quero agradecer, Fernando e o Thiago. Obrigado pela presença, por abrir o jogo aqui no Chama que Vende. A Praia Brava está em plena transformação e vocês estão no centro desse movimento. Para quem nos ouve, fique de olho. Vem muito mais por aí. Até a próxima. Valeu, Valeu, obrigado. obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado.